Olá, muito bom nós estarmos aqui. Seja bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Se você não conhece o nosso canal, você pode se inscrever, você pode dar um like aqui, você pode compartilhar esse vídeo. Nosso objetivo nessa série de vídeos é introduzir livros bíblicos para auxiliar a sua leitura. E isso geralmente ajuda muito, auxilia muito. Quando nós entramos num livro bíblico e pegamos ele pelo meio, é muito difícil. Então a gente começa do início, é muito legal ter um vídeo como esse para introduzir, para te ajudar a entender um pouquinho do contexto histórico. Então nosso objetivo é te ajudar aqui na leitura do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano. Se você não está nos acompanhando, leia pelo menos o livro do profeta Ezequiel. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. O profeta Ezequiel, alguns têm identificado ele como a palavra mais moderna, como se ele fosse um refugiado, porque enquanto ele era jovem, por volta aí dos seus 25, 26 anos de idade, a Babilônia invade a sua terra natal, o reino de Judá, e ele é levado dentre das 3 levas de cativeiros, de cativos, ele é levado justamente nessa primeira leva. Então alguns têm identificado ele como um refugiado. Tecnicamente isso não é correto, porque refugiado é aquele que se refugia em outro local diante de uma situação adversa na sua própria terra. Ele era muito mais que isso, a dor era muito pior. Ele era um prisioneiro de guerra, ele era um exilado. Ele estava preso na Babilônia, sendo instruído obrigatoriamente nas ciências babilônicas, ou seja, ele estava aprendendo a religião, ele estava aprendendo a cultura, e isso era muito doloroso para ele, porque ele era um jovem, ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, e eles são levados da sua terra para a Babilônia. Inclusive, a sua esposa morre alguns anos depois, o que assevera naturalmente a sua dor. E a dor dele era ainda maior porque Ezequiel era um sacerdote. Os sacerdotes eram homens que Deus tinha separado da tribo de Levi, uma das 12 tribos da nação de Israel, para cuidarem de tudo aquilo que estava relacionado à religião, à fé, à espiritualidade. Então ele agora, que fora instruído toda a sua vida para servir ao Deus verdadeiro, está sendo obrigado a servir e a aprender sobre a religiosidade dos babilônios e a respeito de outras divindades. Então o profeta Ezequiel, nesse processo de dor, de sofrimento, perde a sua esposa e aos 30 anos de idade ele recebe a sua primeira visão, ele recebe ali uma profecia da parte de Deus. Isso é muito peculiar e interessante, porque os sacerdotes em Israel, eles só podiam começar a exercer a sua função, o seu ministério sacerdotal, quando eles se tornavam maduros enquanto homens, ou seja, com 30 anos de idade. Então Deus, de uma forma muito milagrosa e misericordiosa, ele contempla a vida de Ezequiel e aquele homem que não pode começar a exercer seu ministério sacerdotal, porque não há ministério sacerdotal fora de Jerusalém, fora do templo. Ele agora é chamado para ser mais do que um sacerdote, mas um profeta de Deus. Com 30 anos ele tem a sua primeira visão e ele começa a profetizar tudo aquilo que Deus colocava na sua mente, nas suas visões, no seu coração. É muito legal a gente perceber que a palavra Ezequiel, esse nome significa Deus fortalece. A profecia de Ezequiel foi um fortalecimento da parte do próprio Deus para aquele povo que estava sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Então, o seu livro começa do capítulo 1 até o capítulo 24 com uma série de palavras de julgamento da parte de Deus contra Judá, contra Jerusalém, contra o povo, contra os pecados da liderança, contra os pecados do povo. Então, 24 primeiros capítulos do seu livro é para justificar por que o povo estava sofrendo na Babilônia, por que o povo escolhido de Deus estava sofrendo naquele cativeiro. E aí, a partir do verso do capítulo 25 até o capítulo 32, nós temos um julgamento mais amplo, profecias que apontam para o juízo de Deus, não só para o seu povo, mas para diversas outras nações. E aí, do capítulo 33 até o capítulo 48, finalizando a terceira parte do livro, nós temos diversas promessas e profecias de encorajamento, promessas de restauração. E a gente glorifica a Deus porque, olhando para a história, nós vemos que todas essas profecias, elas já se cumpriram e a gente vê Deus restaurando o seu povo, levando eles de volta e restaurando o templo. A gente já viu isso, nós temos livros aqui falando, vídeos aqui no canal
falando sobre os livros de Esdras, de Neemias, de Esther, que falam justamente desse momento posterior do cumprimento das profecias que nós encontramos aqui no profeta Ezequiel. Ele é um livro muito peculiar, primeiro porque ele inaugura no Antigo Testamento uma linguagem apocalíptica. Então nós temos aqui visões que Ezequiel teve que se assemelham muito àquilo que nós vamos encontrar no livro de Apocalipse. Isso significa que o apóstolo João, quando ele profetiza lá no primeiro século da era cristã, séculos depois dessa profecia, o apóstolo João ele usa de uma linguagem literária que começa justamente nesse período, e muito do que nós vamos encontrar em Apocalipse, e para entender muitas das visões de Apocalipse, nós vamos encontrar chaves, soluções aqui no livro de Ezequiel. Então isso faz com que o livro tenha uma peculiaridade e em alguns momentos se torne um pouquinho mais difícil do que o livro do profeta Jeremias, por exemplo. E ele também é muito peculiar porque ele tem algumas palavras muito duras, profecias muito fortes e até que geram em nós algum tipo de escândalo, porque Deus usa palavras tão duras que algumas das metáforas e visões, algumas das palavras que Deus coloca na boca do profeta Ezequiel, ela tem uma linguagem sexual. O relacionamento de Deus para com o seu povo é comparado a relacionamentos íntimos, e isso é, de certa forma, até assustador. E há alguns versos do livro do profeta Ezequiel que geram até um certo constrangimento de serem lidos em público. Então eu quero te avisar disso, quero que você leia e não diga que o livro é pornográfico, mas é um livro profundo, é um livro profético, é um livro que carece de uma leitura mais específica, especial, mas não se assuste, porque isso é parte do livro. Tenho certeza que boa parte você vai conseguir usufruir e compreender. Nós estamos aqui para te auxiliar, não só com esse vídeo, mas qualquer outra questão quanto à leitura, nós queremos também te auxiliar e servir. Se você desejar, escreva para a gente através de um dos canais da igreja. Que Jesus abençoe sua vida, uma excelente leitura, e que assim como Deus fortaleceu aquele povo naquele período, através das profecias de Ezequiel, que a leitura desse livro possa fortalecer a sua vida e a sua fé. Forte abraço, Jesus te abençoe.